Hoje vamos ver que você deve amar o povo de Deus. Todos acham? 1 João 3, do 11 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor, misericórdia, e porque temos a orientação mediante a tua palavra, Senhor. Eu te peço nesse momento que teu Santo Espírito aplique a mensagem aos corações, que o Senhor desperte corações adormecidos, que o Senhor reavive corações que estão se apagando e que tu possas, Senhor, santificar a mente e as afeições de cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Eu te peço que nós venhamos a ser uma igreja que ama cada um dos nossos irmãos, que ama o povo de Deus e que prioriza o reino de Deus, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falo esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Esse texto aqui, ele é muito conhecido, ou pelo menos algumas frases desse texto. Quase toda a expressão bíblica, quase tudo que está na Bíblia é distorcido. As pessoas pegam versículos geralmente bonitos, e usam como frases bonitas fora do seu contexto. Quem aqui nunca ouviu? Amem uns aos outros. O importante é que a gente se ame. O importante é que nós devemos amar uns aos outros. Isso é que Jesus ensinou, que você ame uns aos outros. Então, quando você vai lá e fala da verdade bíblica, e quando você fala da doutrina bíblica, e quando você fala especialmente da doutrina da separação, da santificação, o que você escuta em contrapartida? Não, Jesus quer que a gente se ame. Devemos amar uns aos outros. Frases feitas. De fato, a Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, amar o próximo. Lá em Lucas 10, 25 ao 37, não precisa abrir, temos a parábola do bom samaritano. E Jesus exorta nessa parábola que nós amemos o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aquele que precisa da nossa ajuda, e nós, tendo condições, nós devemos ajudar o nosso próximo, seja ele quem for. A Bíblia também fala que devemos amar nossos inimigos. Ali em Mateus capítulo 5, versículo 43, Mateus 5, 43, vamos abrir? Ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a Bíblia realmente manda eu amar o meu próximo, eu amar até mesmo os meus inimigos, mas não é disso que o texto de 1 João está falando. O texto de 1 João não está falando do amor aos inimigos e do amor ao próximo. Ele está falando do amor ao irmão. Amemos uns aos outros, amemos o nosso irmão, aquele que não ama o seu irmão. Ele está se referindo a quem especificamente nesse texto? A todas as pessoas? Não. Aos crentes. É uma exortação para que o povo de Deus ame o povo de Deus. Note como o mundo e muitos crentes distorceram a mensagem e aparentemente eu tenho que amar
todas as pessoas, e não há distinção alguma, mas a Bíblia trata assim de distinção. A forma de amar alguém necessitado à beira da estrada é uma, a forma de amar o seu irmão cristão é outra. Tem formas de amar, e ambas são amor. A forma que se ama um esposo é uma esposa é uma, um filho, uma filha é outra. A forma que se ama uma mãe é uma, um irmão é outra. A Bíblia sim exorta o amor, mas aqui o amor especificamente está se tratando dos crentes. O apóstolo nos exorta a amar os crentes. E por que ele faz isso? Lembra que essa epístola foi escrita porque havia falsos crentes, porque havia hereges. Aí o apóstolo fala que você deve amar os irmãos, se amar entre eles, para se fortalecerem e não ficarem à mercê dos falsos crentes. Dito isso, você deve amar o povo de Deus, porque esta, primeiro, é uma ordem de Jesus. Segundo, é uma evidência de novo nascimento. É uma evidência de novo nascimento. O amor a Deus, ao povo de Deus, é uma ordem de Jesus, é uma evidência de novo nascimento e é se doar pelo outro. É isso que vamos ver nesse texto. O amor ao meu irmão, ao povo de Deus, primeiramente é uma ordem de Jesus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aqui a gente precisa resgatar o conceito de autoridade, o conceito de senhorio. Quando nós éramos pequenos, quando o seu pai e a sua mãe davam uma ordem, ele precisava explicar a ordem. Ele fala, vai lá e pega. O que você tinha que fazer? Mas por que eu tenho que pegar? Se você falasse isso, possivelmente você seria retalhado pelo seu pai e pela sua mãe. Temos uma geração hoje que se frustra com ordens. As pessoas nessa geração, muitas delas, não obedecem seus pais, logo não obedecem professores, e quando chegarem ao mercado de trabalho, haverá um choque. Por quê? Porque no mercado de trabalho, você ou obedece na sua empresa ou obedece. Não há como você não obedecer, a menos que você não queira mais ser empregado, o que vai causar, então, uma grande crise emocional na geração que agora está chegando no mercado de trabalho, que aprendeu a vida toda que devia ter justificativa para aquilo que ela faz ou aquilo que ordenam a ela. Só que o conceito de hierarquia e obediência tem que ser restabelecido. Por que eu tenho que amar meu irmão? Ponto, porque Jesus disse. Isso é um conceito que deveria estar entranhado em nossa mente. Mas a pós-modernidade, o conceito de moral relativa, que não há mais absolutos, faz com que eu acredite que a ordem e a autoridade é só um ponto de vista, quando na verdade existem conselhos de Deus sobre a criação e hierarquias que o próprio Deus colocou. Por exemplo, vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Ali é o início dos 10 o quê? Não são 10 sugestões. Interessante, né? Temos hoje vamos criticar quem viu o vídeo talvez, a educação, como é que chama aquela educação? Isso, você quer isso, você talvez não quisesse isso. Gente, no mercado de trabalho é assim? Hoje vocês gostariam de entregar o relatório ou quem sabe na semana que vem? Isso vai gerar pessoas que não têm noção de autoridade. Eu não estou dizendo para ser violento, não estou dizendo para ser ruim, para ser risco, não é isso. Mas existe uma hierarquia criacional que Deus colocou. E ela é refletida em todas as... Imagina você numa blitz policial, você é um policial, você gostaria de parar o carro, ou talvez você quisesse parar em outro momento. O que você acha? Isso funciona no mundo real? Não. Ali em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, olha como é que ele inicia os 10 mandamentos. Eu sou o quê? O Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele vai iniciar os 10 mandamentos lembrando de uma coisa. Eu sou o... Isso é suficiente. Isso é suficiente. Por quê? Porque quando nós temos a noção de autoridade, a obediência bíblica fica mais clara e mais fácil. Eu vou amar o meu irmão, e amar aqui é se dispor ao bem, não é um sentimento apenas, não tem como você gostar de todo mundo. Eu sempre falo que tem pessoas que são ingostáveis. Tem algumas pessoas dentro da igreja também, não nessa, mas no povo de Deus, que são ingostáveis, né? Tem pessoas que são mesmo,
mas ainda você deve amar essas pessoas. Amar é se dispor a se doar pelo outro. Agora, quando você entende que você faz isso ao povo de Deus, não porque o povo de Deus merece, não porque o povo de Deus é simpático, não porque o povo de Deus é legal, embora seja muita gente simpática, legal e mereça, não por isso, mas porque Deus assim ordenou, você então terá uma noção de obediência. Por que eu tenho que me doar, amar o meu irmão, amar o povo de Deus, amar a igreja? Porque Deus ordenou. Essa é uma noção de autoridade que se perdeu. Não há, eu sou o Senhor teu Deus, então vocês façam se vocês conseguirem. Não, eu sou o Senhor teu Deus. Assim diz não havia discussão, porque assim diz o Senhor. Quando você coloca o bem supremo, o absoluto de tudo na jogada, não há mais como ter discussão. Então, primeiro, precisamos resgatar o conceito de autoridade, de ordem, de senhorio e servo. Embora sejamos amigos do Senhor, o Senhor nos diz isso, nós também somos servos do Senhor. E o servo não questiona o seu dono. E a ordem aqui é para imitar o Senhor. Versículo 11 ainda. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui ele está ecoando João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 34 ao 35. Eu sempre digo, tudo que o Senhor nos pede, Ele fez antes. E fez melhor. Muito melhor. Então, Ele não pede uma coisa que Ele não fez. Né? Jesus manda amar os inimigos. Quando Judas o beijou no rosto, o que Jesus falou a Judas? Amigo, por que vieste? Ele não falou isso porque não sabia porque Judas vinha, e nem porque estava fingindo que era amigo. Jesus tinha Judas como amigo. Por que ele fala isso? Para que Judas caísse em si e se arrependesse ainda naquele momento. Você tem certeza que você veio fazer isso mesmo? Essa é a sua... você está certo do que você está fazendo? Ali em João, capítulo 13, verso 34 e 35, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento não é novo. A parte B é, como eu vos amei a vós. Não havia antes o exemplo prático de amor, como Jesus fez. Como eu vos ameis a vós, que também vós, uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o que Jesus fala. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Jesus nos amou de modo sacrificial, de modo doador, de modo contínuo. Os discípulos mereciam o amor de Jesus? Aliás, os discípulos eram complicados, né? Jesus fala, olha, eu tenho que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Aí o que eles falavam? O que o Senhor quer dizer com isso? Era complicado, né? Pedro, não, onde quer que fores, eu vou te seguir. Aí Jesus fala, não, você vai me negar. E Pedro tema com ele dizendo que não vai. Tema com ele dizendo que não vai, né? Jesus fala, tem que morrer. E Pedro, quando entende, não, pensa em ti mesmo, que isso? Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então a gente vê aqui que Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Jesus deu exemplo, então o amor que o Senhor nos exorta, amar o povo de Deus. Lembrando, o exemplo aqui é ao povo de Deus. Não permita que o mundo tire a obrigação dos crentes uns com os outros. O exemplo aqui é que você ame o povo de Deus. O povo de Deus. Eu não acredito naquele que diz que ama todos e não ama o povo de Deus. É mentira. Então aqui temos um exemplo. E aqui voltando para 1 João, porque essa mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora, por quê? Porque o amor ao povo de Deus é evidência de novo nascimento, de conversão. Eu amo Jesus, mas não quero a igreja. Você não quer Jesus nem a igreja. Você quer um ídolo criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, que vai aprovar todas as suas decisões. É isso que está sendo o Jesus moderno, o Jesus o Jesus amoroso, falso amor, pseudo amor, é um Jesus sem igreja, é um corpo sem cabeça. É isso que é uma monstruosidade. E aqui, como é que nós devemos amar? Qual é a evidência do Novo Testamento? Primeiro, uma coisa, a hostilidade ao povo de Deus é evidência de falta de conversão. Verso 12. Amei uns aos outros, como? Não como Caim, que era de quem? Do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão
justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Alguns pontos aqui importantes. Por que é falta de conversão se você não gosta do povo de Deus? Havia aqui Caim e Abel. Abel representa quem? O povo de Deus. Caim representa quem? Aqueles que são do maligno, do perverso, aqueles que são de Satanás. E por que Caim matou Abel? Porque a obra dele era má. Por que alguém odeia a igreja? Porque eu fui ferido, tem gente que foi ferida, tem tudo isso é verdade. Mas ainda assim não odeia a igreja? Não odeia a igreja. Porque as pessoas são feridas no trabalho, são feridas na família, são feridas na sociedade, são feridas no casamento. Mas por que então que as pessoas são tão duras com a igreja? Porque suas obras são más e as da igreja são justas. A verdade é essa. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Gênesis está antes de Apocalipse, para ajudar vocês. E o pior que eu disse é verdade, está antes de Apocalipse. Gênesis 4, verso 4 e verso 8. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O verso 5 também. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E não tem livre-arbítrio na Bíblia. Isso aqui é o quê? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. João capítulo 15, versículo 18 e 19. João 15, 18 e 19. Olha o verso 17 também, que está no mesmo contexto. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha só. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. O ódio aos discípulos de Jesus é uma evidência clara de não conversão, de falta de novo nascimento. E aqui os ouvintes de João estavam maravilhados. Por que os hereges nos odeiam? Por que aqueles que vivem em libertinagem nos odeiam? Por que esse ódio todo sobre nós? O que João fala? Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Não fiquem maravilhados. Eles estavam maravilhados que o mundo odiava eles, mas o mundo sempre odiou o povo de Deus. Caim odiou Abel. Caim era ímpio, Abel não. Sempre foi assim. Vão dar desculpas em cima de desculpa. Então entenda uma coisa muito clara: o amor bíblico é um amor que engloba a igreja. Jesus mandou amar o meu próximo como a mim mesmo. O único próximo que essas pessoas excluem é a igreja, que aí não tem que amar. Então entenda, essa carta, esse trecho foi escrito para que a igreja ame a igreja, para que o irmão ame o outro irmão. A hostilidade ao povo de Deus é uma evidência clara de falta de conversão. Quando Saulo é hostil à igreja e persegue a igreja, quem aparece para ele? Jesus, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo quem? A igreja, mas ele estava perseguindo quem? A Jesus. Não há como amar a Deus e não amar o seu povo. É impossível. Não existe. Não existe. Agora, o amor ao povo de Deus é uma evidência de conversão. Verso 14. Como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei que eu sou crente? Porque assim, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu tenho a camisa dos milinguidos, né? Mas eu cansei da igreja, a igreja não dá para mim mais a igreja, sabe? Tem pastor que rouba, tem membro que adultera, tem gente que faz isso, faz aquilo, então eu cansei. Ora, belo discurso, mas veja o que diz o texto. Nós, versículo 14, sabemos, quem sabe? Nós. Crente pode ter certeza da sua salvação. Crente, nós sabemos
que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Lembremos o início do sermão. Os irmãos aqui referem-se a quem? A todas as pessoas do mundo? Não. Aos crentes, aos regenerados. Ah, mas eu amo os meus irmãos da igreja, mas eu só não quero olhar na cara deles, não quero conviver com eles. Isso é amor? Isso não é amor. Eu não quero estar junto com eles. Isso não é amor. Então, nós sabemos que passamos da morte para a vida, que fomos regenerados, fomos salvos, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Se você não ama o povo de Deus, você permanece aonde? Na morte. Um grande teste para o nosso coração, saber se somos salvos, é: você gosta da igreja? Você gosta do povo de Deus? Não estou perguntando se o povo de Deus não lhe incomoda às vezes, porque você também, sendo o povo de Deus, incomoda os outros também. Não estou perguntando se você não se feriu. A pergunta é: você gosta da companhia de crente? Você gosta de estar entre os crentes? Você gosta de estar louvando com os crentes? Você gosta da igreja? Eu não gosto muito. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Pastor, eu não concordo com isso. Você tem o direito de discordar de Deus, aí depois você entenda com ele no dia do juízo. Eu só estou lendo o texto, explicando a obviedade do texto. É um texto axiomático. O que é um texto axiomático? Ele é autoevidente. Isto é, não é um texto difícil. Quando a Bíblia fala, não adulterarás, o que é que você entende? Quando a Bíblia fala que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, quem ama o seu irmão permanece na morte, o que é que você entende? Exatamente aquilo que foi lido. Então, a evidência clara que você teve o coração transformado por Jesus. Você ama estar com o povo de Deus. Vamos abrir no Salmo 122. Salmo 122, o verso 1. Salmo muito conhecido. Muito, muito conhecido. E aqui eu posso falar, Paulo às vezes fala dos seus açoites. Eu já preguei com a perna quebrada sentado lá no sininho, né? Então, eu posso falar desse texto aqui. Alegrei-me. Aqui não, claro, tem vezes que nossa carnalidade nos faz, isso é errado, não querer ir no culto. Nosso coração. Só que, de maneira prática e contínua, qual é o sentimento geral do crente? Oba, hoje tem culto. Aleluia. Que bom, hoje tem culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos a cá, está frio. Me disseram, mas eu falei, está frio. Está chovendo, está quente. Está uma temperatura média. Sabe? Eu estou cansado. Vamos no cinema. Opa, vamos. Mas não está cansado? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Uma evidência clara de novo nascimento e que você ama o povo de Deus é que você se alegra quando te dizem, vamos à casa do Senhor. Ai, que maravilha estar na casa do Senhor, porque o Senhor está presente com o seu povo. Deus não é só seu, não seja egoísta, Deus habita também na coletividade da igreja. A igreja carnal, falha, que por vezes erra, que é um reflexo dos seus membros. Se um dia você achar uma igreja perfeita, por favor, não coloque o pé nela, você vai estragá-la, você vai destruí-la. Mas nós temos uma igreja que, aos nossos olhos, ela é imperfeita, mas é justificada por Cristo Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Voltando ali para João, agora o capítulo 2, 1 João, versículo 11. Então, evidência clara de novo nascimento, de ser crente. Eu gosto de ir na igreja. 1 João 2. Eu lembro quando eu me converti, isso ocorreu, então se alguém vê isso no vídeo, o problema não é meu, eu fui proibido de ir na igreja. Eu tinha reprovado, e obviamente a culpa foi de quem? Da igreja, não foi das horas que eu via Dragon Ball e dos jogos do Figueirense que eu ia, era da igreja. Não, era só da igreja, e não a minha falta de estudo e tantos outros motivos. E eu fui proibido de ir na igreja, a igreja é do lado da minha casa. Eu fazia
o seguinte, eu ia tomar banho na hora do culto. Porque era quando do lado, a congregação era do lado, colada, parede colada. E era o banho mais demorado, que ele só acabava quando terminava o culto. Que eu queria estar na igreja. Eu queria estar na igreja e eu não podia estar na igreja. E eu vejo pessoas que podem estar na igreja, que professam a fé em Jesus, e elas não estão na igreja. O que é um contrassenso. Ali no capítulo 2 de 1 João, versículo 11, diz o seguinte: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ódio aqui, não é você querer dar uma facada em alguém, você não tem ojeriza da pessoa, você não se importa. Você não quer o seu irmão? Essa pessoa está em trevas. Mas olha ali o versículo 7 de 1 João, capítulo 1. Mas se andarmos na luz, isto é, se somos crentes, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão com quem? Uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A comunhão contínua com o povo de Deus é um fator de santificação da nossa vida. De santificação. E lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 25... tem um texto bem interessante. Que o autor de Hebreus nos lembra. Olha só. Vou ler o verso 4 também, porque isso aqui é amor. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é, um precisa do outro para que possa crescer em boas obras e em amor. Crente sozinho não cresce em nada. Como eu faço isso? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. Agora note o verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, que tipo de pecado ele está falando? Do abandono da congregação. O contexto é esse. A gente só pensa aqui em adultério, em coisas terríveis, em fornicação, em prostituição, também é pecado, e pecado voluntário terrível. Mas o contexto aqui está falando do quê? Do simples ato de abandonar a congregação, demonstrando que não ama o povo de Deus. E se não ama o povo de Deus, não ama a Deus. Como pode amar a Deus que não viu, se não ama o seu irmão a quem? A quem viu. Então, entenda uma coisa, o amor ao povo de Deus é uma evidência clara, absoluta, de regeneração. Então, se você ama o povo de Deus, pastor, eu sei que eu amo o povo de Deus. Por vezes eu estou fraco, falho, mas eu amo a igreja. Isso é uma coisa que tem que te dar segurança e esperança, porque nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Nós sabemos. Pastor, eu sei que eu não amo os irmãos. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se de seus pecados e creia no Evangelho. Se converta. É o que deve se dizer. Agora, esse amor é se doar pelo outro. Ali no versículo 16 ao 18, a gente vai observar isso. De 1 João capítulo 3. Voltando para o texto base. Primeiro, temos Jesus como grande exemplo. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu acho uma coisa, hoje é dia do pastor, e um dos textos do pastor fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é verdade. E as ovelhas gostam de lembrar desse texto, e é verdade. Só que geralmente as ovelhas se esquecem desse texto aqui. Que as ovelhas devem dar a vida por quem? Por outras ovelhas. Porque o grande exemplo quem é? É Jesus Cristo. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida por mim. Como eu não vou me doar pelo meu irmão a qual Ele resgatou? Como eu não vou servir o meu irmão com meus dons e talentos? Como eu não vou ser abençoador ao meu irmão? Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim. Note os hebreus ali, nos 10 mandamentos, note a expressão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor que te redimiu. Aqui a mesma coisa. É o Senhor que nos redime, que nos ordena. Ele primeiro o fez. Conhecemos o amor nisso, o amor que nós conhecemos, a graça que conhecemos. Por aquela questão, o crente perdoa. Como o crente não pode perdoar se ele recebeu tão grande perdão? Eu fui perdoado de uma dívida que eu não poderia pagar. Por isso a parábola do credor
que não é compassivo. Que não é compassivo. Então conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor de Jesus é o nosso exemplo. Abram em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou, e a si mesmo se... Se eu tenho que amar o povo de Deus como Cristo amou, então eu tenho que me entregar pelo povo de Deus, correto? Só um parênteses aqui. Acho que nenhuma mulher discorda que esse texto aqui é para hoje, e ele não é cultural, correto? Não é um texto cultural que foi influenciado pela cultura. Os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, correto? Por que muitas mulheres, então, não vocês, dizem que no versículo 22 é cultural, se o versículo 25 não é? O que fala o versículo 22? Abri um parênteses aqui. Vós, mulheres, se o versículo 25 se o versículo 25 ele é permanente, perene, o verso 22 deve ser permanente e perene. Mas note uma coisa, a obrigação maior é do homem. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, se abençoando ela para santificar, purificando. O marido é fonte de purificação da esposa, não o oposto. Claro, a esposa santa vai purificar o marido, mas é a função do marido isso, ser um santificador no lar. E aqui você observa que Cristo, Ele ama a igreja de maneira sacrificial. O amor que eu tenho pelo meu irmão tem que ser sacrificial, eu tenho que me entregar por ele. Eu tenho que me doar pelo povo de Deus. Eu tenho que me dispor ao povo de Deus, porque Cristo amou a igreja. E o exemplo de amor de 1 João é o amor de Cristo. É o amor do Senhor. Ali em Atos 20, 28, vamos abrir? Atos 20, 28. Diz o seguinte, aqui Paulo se despedindo, né? Aliás, é muito provável que esse texto seja o texto de despedida desta igreja, quando eu fazê-lo. Paulo se despedindo, ele fala o seguinte aos outros pastores: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele... seu próprio sangue. Deus o Filho, Deus morreu na cruz, o imortal morreu, não dá para explicar isso, não pede para explicar agora, a união teantrópica e hipostática, que a gente não sai daqui hoje. Ele resgata a igreja com a sua vida. Nós devemos amar os nossos irmãos com a nossa vida. Com a nossa vida, se doar pelo outro. E a questão que eu pergunto aos irmãos é: você tem amado a sua igreja local? Porque amar a igreja universal, que está no credo apostólico, né, é muito fácil. Ela é um conceito lindo e é verdadeiro. Mas a igreja universal não tem demandas. Ela não tem problemas. Ela não tem desafios. Ela não tem pessoas difíceis. Ela não tem cobranças. Eu amo a igreja do Senhor. A igreja invisível é maravilhosa. Eu também amo a igreja invisível. Todos os crentes espalhados em todos os locais, em todos os tempos. É maravilhoso. Mas eu não convivo com eles. Eu não convivo com eles. Eu não sou servido e não sirvo a eles, porque eles não são visíveis a mim. O convite de João aqui é que você ame a igreja visível, a igreja local. Sem igreja local, não havia igreja invisível na terra. É a igreja local que evangeliza, é a igreja local que prega, é a igreja local que exorta, é a igreja local que batiza. Alguém por acaso viu descer do céu Paulo e batizar um de vocês? Não, é um pastor visível que faz isso. É a igreja local que dá ceia. E eu pergunto aos irmãos: como você tem amado a igreja visível? Você tem se doado por ela? Você tem se disposto a ela? E esse se doar pelo outro é o amor doador, que é um amor prático. Que é um amor prático. Olha que interessante aqui o
versículo 17 e 18. Aqui João vai dar de maneira prática. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. João estava tão bonito falando de amor, por que tu vai meter dinheiro aqui? Esse seria o comentário do crente facebookiano no século XXI. Estava tão bonito, João. O assunto aqui estava tão bonito, cara, coisa conceitual, amor, se doar. Aí João fala como? Como? Quem tiver, pois, bens do mundo e vendo o irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Se eu tenho condições e fecho o meu coração ao povo de Deus, eu não tenho amor a Deus. Vamos abrir ali em Deuteronômio 15, 7 a 8. Note que o texto não fala quem tiver muitos bens, mas quem tiver bens. E havia na época pessoas que não tinham nada, ok? Se você tivesse na época da Bíblia o que comer, o que vestir, onde morar, você era uma pessoa extremamente próspera. Acho que nós somos prósperos, no conceito bíblico. Deuteronômio 15, 7 e 8, diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Agora, vamos fazer as aplicações necessárias aqui ao nosso contexto do século XXI. Na época de João havia muita pobreza. Muita pobreza. Por exemplo, se você fosse viúva, você não tinha pensão. E você, sendo viúva, não tinha muito local de trabalho. Você, se não tivesse filhos que lhe sustentassem, por isso que a Bíblia fala que filho é herança do Senhor, porque na velhice, quem iria sustentar os velhos? Não tinha a aposentadoria. Mas se tudo desse errado para a viúva, para um velho, para um órfão, quem tinha a obrigação de sustentar essas pessoas? Era a igreja. Agora, se dentro da igreja havia pessoas que lhe cerravam as entranhas, como a igreja havia de sustentar os pobres? Como ela faria isso? Hoje você pode olhar, não há isso na sociedade, é muito improvável que isso ocorra. Realmente, nossa sociedade, graças ao plano de previdência, pode ter suas críticas ao INSS, mas ainda assim você tem uma previdência no final da sua vida, isso é o básico para subsistir, e glória a Deus por isso, o mundo já foi muito pior. A gente pode pegar para o nosso contexto e falar o seguinte: como que crentes podem ver as necessidades do povo de Deus, de sua igreja local, e cerrar os seus corações, e cerrar suas entranhas? E a palavra cerrar aqui no grego é fechar fortemente. Como nós podemos dizer que somos crentes, que amamos o povo de Deus, que amamos nossos irmãos, e quando vemos nossa igreja local, missões, a igreja local que estamos, a denominação que estamos, passando dificuldades, e ainda assim cerrar os nossos corações? Porque veja bem, hoje, naquela época, naquele tempo, você tinha o quê? Você tinha irmãos individualmente pobres e uma igreja muitas vezes abastada. Hoje nós temos irmãos abastados e uma igreja o quê? Pobre. Saiu um novo relatório, são 11 mil batistas em Santa Catarina, com um estado de 7 milhões de pessoas. E não é que a nossa denominação não vingou no século XXI, somos a maior denominação do mundo. As convenções baianas, as convenções pernambucanas, tem suas dificuldades? Tem. As convenções mineiras são muito mais prósperas e ricas que a convenção catarinense. Aí eu pergunto, desses estados, qual é o estado mais próspero? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa muito errada, extremamente errada. Por quê? Porque acredito eu que a gente caiu no engodo da sereia pós-moderna, que eu tenho que amar com amor diluído, aquele amor raso,
Né? Eu amo, quer dizer, eu não quero que ele se exploda, então eu amo ele. E de maneira prática, eu não disponho daquilo que tenho. E note, João termina essa perícope aqui falando de quê? Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar suas entranhas, fechar fortemente, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de quê? Nem de, mas em obra e em verdade. Dito isso, Lutero vai dizer o seguinte, que o mundo ele é expert, ele é apto em dizer que ama, mas ele falha quando vai demonstrar o amor. Por isso que nós devemos, como cristãos, amar o povo de Deus. Essa reunião aqui que você está vendo, vou dizer uma coisa para você, é uma reunião que vai ecoar para a eternidade. A sua família será desfeita, porque no céu não se casam nem se dão, a família nuclear será desfeita. A família nuclear. Talvez você passe a eternidade sem seu pai, sem seu filho, sem seu primo, seu tio, mas eternamente você vai ficar com quem? Então ame. Se você não ama aqui, imagina passar a eternidade inteira aturando crente. Isso é terrível. Aí Deus não ia permitir que você fosse para esse lugar, ia botar outro lugar para você, para que você não fique lá de crente. Então, meus amados, não amemos nem de língua, nem de palavra, mas em obra, em verdade. Ame o seu irmão individualmente, ame a sua igreja local, coletivamente. O mundo é hostil à igreja. Não imite Caim, imite Abel. Imite Abel, personificação do povo de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.